Boa noite a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal Clodoaldo Feitosa. É sempre um grande prazer para mim estar aqui conversando com vocês sobre assuntos espirituais e assuntos da vida diária, assuntos humanos importantes na nossa caminhada, na nossa jornada aqui no planeta Terra. Como vocês sabem, eu sou um estudioso independente da espiritualidade e abri esse canal inicialmente para ajudar ao público formado por pessoas que saíram da organização das Testemunhas de Jeová, para que elas pudessem seguir em frente com outras crenças, caso queiram, né? Ou se quiserem retornar também, tem orientações para isso, né? Lá. Mas, como vocês já sabem, né, que eu falei no vídeo anterior, eu também fui membro de outras religiões. Eu fui membro da Igreja Católica por 17 anos da minha vida e também fui espírita kardecista por 7 anos, né? E isso me trouxe uma experiência espiritual que eu tenho dividido aqui com vocês nesse canal e tem ajudado muitas pessoas. E esse é o objetivo do canal, né? Ajudar pessoas, né? Ajudar pessoas de todas as religiões, de todas as crenças, ou que não tenham religião, né? A poder refletir um pouco, né? Sobre a vida, sobre a espiritualidade e sobre como podemos melhorar. É claro, né, que eu jamais esquecerei os meus queridos irmãos TJs, né, Testemunho de Jeová, ou ex-TJs, que estão comigo há tanto tempo nesse canal. E sempre haverá vídeos para vocês também, tá certo? Com um tema específico para vocês. Não esqueçam disso, né? Por isso eu peço que permaneçam nesse canal, que nós também continuaremos tendo vídeos, né, para essas pessoas. Mas, como eu estava dizendo, né, eu tive outras experiências espirituais e também continuei estudando, né, após a saída da organização e após a saída dessas outras religiões. E já estou há 4 anos nesse caminho independente espiritual, no qual eu mesmo sou o centro da minha espiritualidade. Ou seja, eu aprendo com diversos mestres espirituais, aprendo com diversos livros espirituais, com palestras, com cursos na internet, com pessoas. Ou seja, eu tenho a minha mente aberta, a minha cabeça aberta para aprender aquilo que de bom vai ser trazido para a minha vida e para a minha espiritualidade. E quando é bom, eu aceito e passo a utilizar da minha vida. E seja qual for a religião que eu estiver estudando, aquilo de bom eu posso adquirir para mim, né? Aquilo que serve. E aquilo que não serve, eu simplesmente descarto, simplesmente deixo para lá porque não é do meu interesse. Hoje eu sigo esse caminho espiritual independente, respeito, né, a escolha de cada um de vocês. Se cada um desejar permanecer na sua religião, inclusive permanecer Testemunho de Jeová, ou espírita kardecista, ou católico, ou qualquer outra religião, né, no meu ponto de vista, vocês não estão errados, tá certo? É importante a gente ter uma fé. Eu acho muito difícil a gente sobreviver nesse mundo sem acreditar em nada, e por essa razão eu digo a vocês, né, que as religiões são apenas caminhos diferentes ou escolas diferentes que tentam, cada uma ao seu modo, com seus erros e acertos, conectar o homem com Deus. Então, por esta razão, eu decidi na minha vida respeitar todas elas e até mesmo aprender com todas elas aquilo que de bom puder me oferecer, tá certo? Então, hoje eu me considero um espiritualista, né? Por quê? Porque eu ainda continuo acreditando na doutrina espírita de Allan Kardec, né, que foi quem trouxe a ideia da imortalidade da alma e também da reencarnação, da pluralidade dos mundos existentes, da vida fora da Terra. Foi quem trouxe todo esse universo aqui para o nosso Ocidente, né, que é cristão, católico. Então, isso é trazido no Livro dos Espíritos, que foi lançado, né, a doutrina espírita, em 1957. Então, eu tenho um grande respeito pela doutrina espírita, recomendo a vocês que conheçam a doutrina espírita através da leitura do Livro dos Espíritos, que se encontra hoje disponível na internet gratuitamente. Basta você buscar no Google, você vai colocar lá o Livro dos Espíritos e você vai ter acesso a ele. É uma informação que eu diria a vocês, por incrível que pareça, escrita em 1857, mas com uma atualidade impressionante, né? Então, recomendo para vocês a leitura desse livro. E também levo em consideração outras obras que falam do mesmo assunto, como obras do budismo e de outras religiões orientais,
que falam, né, da questão da espiritualidade, da vida após a morte, e de vários outros assuntos relacionados à espiritualidade em si. Mas eu tenho também como âncora fundamental a Bíblia, né, que é o livro sagrado aqui do Ocidente e que eu continuo acreditando nele, né. É claro que tem coisas, né, que eu sei que foi escrita por homens e que não provém diretamente de Deus, mas eu ainda continuo acreditando que a Bíblia é sim um livro sagrado e que nós devemos levar ele em consideração em muitas coisas, tá certo? Então eu continuo acreditando, só não levo ela como sendo o único livro, né, espiritual para se estudar. Não, para mim ela é uma fonte espiritual, mas não a única fonte espiritual. Tem várias outras, né? Hoje eu acredito que a espiritualidade se comunica diretamente com a humanidade, com várias pessoas, né? Inclusive comigo eu tenho minhas próprias comunicações espirituais, né, advindas do mundo espiritual, que me auxiliam em determinados momentos da minha vida. Então, hoje eu entendo dessa maneira, né, como se fossem abertos novos rolos, ou seja, hoje a espiritualidade ela está disponível a qualquer um que queira, né, que queira aprender. Não existe mais isso de dizer, não sei, não é como na Idade Média, por exemplo, que para você ler a Bíblia você precisava saber latim. Não, hoje você olha na internet e está tudo disponível, tá certo? Como vocês sabem também, eu já falei em outros vídeos, eu gosto muito de filosofia, né? Levo em consideração o pensamento humano, né? A história do pensamento humano, porque muitas coisas, né, que hoje nós temos dificuldades, né, em entender na nossa mente, em pensar, em descobrir, muitas vezes outras pessoas lá no passado já tiveram os mesmos questionamentos, deixaram tudo escrito e aí a gente só precisa ler, né, os livros filosóficos que vão nos trazer respostas diversas para os nossos questionamentos na vida. Então, recomendo também que vocês leiam livros de filosofia. Vai ajudar muito na vida de vocês. Vai tirar muitas dúvidas, vai abrir o universo na sua mente. Então, vale a pena. Eu gosto muito de filosofia. Mas, especialmente, eu tenho tentado me ancorar na razão e na ciência. Porque eu acredito que é através da ciência que o mundo evolui. Sem a ciência, nada vai para frente, né? Então, eu acredito muito na parte científica e, portanto, tem que haver, para poder eu aceitar aquilo e trazer para a minha vida como sendo algo que eu deva levar em consideração, todas essas coisas têm que estar dentro, né? A ciência, a religião, a filosofia, a razão, né? Tudo isso tem que estar dentro, né? Eu não posso ter uma fé cega, que acredita numa coisa sem ter bases na filosofia, na razão, na ciência, ou até na religião, nos livros sagrados. Então é preciso ter esse contexto todo, né? Por isso que é preciso ter uma mente aberta hoje em dia, para que nós possamos manter uma boa espiritualidade, tá certo? É claro que em algumas partes, né, desses livros, desses vídeos, né, sempre vai haver alguma divergência, né? Sempre vai haver alguma discrepância, né? Um diz uma coisa, outro diz outra. Isso acontece, mas isso não significa que aquele que você está lendo, que você está ouvindo ou assistindo, está falando uma mentira. Você tem que analisar com base, como eu falei, na ciência, na filosofia, na razão, na história humana, se aquilo ali tem lastro na realidade. E aí, ao fazer essa análise, você vai chegar à sua própria conclusão. Você tem que aprender a usar a sua mente, certo? O seu cérebro, fazê-lo funcionar. Você não tem que esperar nada pronto de um religioso, de um líder espiritual. Está aqui, tudo pronto na tua mão. Aí, é desse jeito. Não. Se você fizer isso, você vai ficar refém dele, certo? E a gente não vai conseguir evoluir dessa maneira. Então, a gente precisa sempre manter a mente aberta. Às vezes, até coisas que a gente antes acreditava, é necessário a gente estar sempre fazendo uma reavaliação, para ver se aquilo que a gente acreditava não mudou, né? Por alguma razão pode ter mudado, e aí é necessário você aprender mais, né? Estar com a mente aberta. Então, estar com aquele enraigado, né, na sua mente, não muda de jeito nenhum. Isso não traz, no meu entendimento, né, benefício, né, para a gente, né, para o nosso futuro eterno. Se nós olharmos como um todo, então, quando chega a ter um contexto, uma coisa geral, todas essas ciências que eu falei, então é algo que você pode, com uma certa firmeza, trazer para a sua vida e guardar, né? E seguir, que isso vai construir você como um ser humano integral, firme, com seus propósitos no futuro e sabendo, né, da sua eternidade.
E onde eles se contradizem, né, eu espero, né, no meu caso, eu espero que o tempo resolva, né? As novas descobertas da ciência, inclusive foi isso que Kardec falou. Muitas vezes há alguma contradição, até mesmo dentro da doutrina espírita, ele diz, espere o tempo. Se o tempo não resolver, então, se o tempo, a ciência chegar a contradizer o que diz o Espiritismo, então fique com a ciência, diz Kardec. Olha só que coisa impressionante, né? Então, às vezes eu tenho que esperar o tempo resolver. Se o tempo não resolver, né, então aí está na mão de Deus, a gente tem que entregar, né? Mas a gente tem que ter algo em que acreditar. Não adianta a gente pensar em querer saber tudo, que não vai conseguir, né? Chega uma pessoa e pergunta assim para você, olha, como é que você prova a existência de Deus? No meu entendimento é uma pergunta sem fundamento, porque o que é que vai acontecer? Você vai ficar rodando e nunca vai chegar a um resultado. Se você tem uma crença em Deus, você vai melhorar a sua vida, simplesmente, né? Ou, de onde Deus veio? Né? São perguntas que a gente não tem essa resposta não está disponível para nós seres humanos. Não vale a pena a gente ficar buscando isso. É melhor a gente se apegar ao lado espiritual que fala da nossa moralidade, para que nós possamos melhorar como espíritos, melhorar como seres humanos, nos tornarmos seres melhores. E aí, futuramente, quando nós estivermos preparados, quando nós evoluirmos, quando o nosso espírito for capaz de entender esses mistérios, certamente, né, seremos informados disso, né? Mas a gente precisa, então, entender, né? Eu costumo até dizer, né, isso foi até uma palestra que eu vi, eu não estou lembrado nesse momento onde, a pessoa perguntando, você sabe explicar de onde Deus veio? Aí o outro respondeu, olha, é o seguinte, você sabe explicar por que o bode, né, faz cocô, aquelas bolinhas, né? A pessoa diz, não sei explicar. Se eu não sei explicar por que o bode faz cocô bolinhas, eu vou saber explicar a existência, de onde Deus veio, né? Então, são perguntas que, no meu entendimento, não vale a pena, né? É melhor a gente se concentrar em coisas que realmente trazem melhorias para a nossa vida, né? Essa é a minha opinião. Se você discordar de mim, não tem problema, tá certo? Você pode discordar, é um direito seu, eu respeito, mas também eu peço que respeite o meu entendimento, né, de pensar dessa maneira, né? Vivemos numa democracia, né? Podemos expressar o nosso pensamento livremente, então isso nós devemos prezar, porque é um direito, né, que nós conquistamos com muita dificuldade e devemos então manter, né, que é a nossa liberdade de pensamento, desde que essa liberdade de pensamento não crie problemas para outras pessoas. Dito tudo isso, né, então o tema de hoje, né, parece um tanto polêmico, até amedrontador, né, que diz o seguinte: o mundo acabou em 2019 e você ainda não percebeu, né? Inicialmente eu quero acalmar você e explicar melhor esse título, né, para não deixar dúvida, né? O que eu quero dizer é o seguinte: o mundo no qual nós estávamos acostumados a viver acabou sim em 2019 e de lá para cá nós passamos a ter uma nova conjuntura mundial e espiritual que nos leva a fazer algumas reflexões na nossa vida e algumas mudanças serão necessárias. Então, nesse sentido, sim, né? Não é que a Terra acabou em 2019, né? O mundo não é isso, né? O que acabou foi a conjuntura, né? A conjuntura física, né? Mesmo, e espiritual, né? São mudanças que ocorreram. Eu vou explicar aqui nesse vídeo que mudanças foram essas e o que é que nós podemos fazer, tá certo? Não é o mundo de fato que acabou, né? O que na realidade acabou foi uma era, né, que havia antes, né, e agora nós estamos vivendo uma nova era, né, uma nova era de informação, de conhecimento, de mudanças, de melhorias, né, na nossa vida, né, e tudo isso é o que nós vamos entender agora, né, como é que esse mundo realmente mudou. Como eu já expliquei a vocês em outros vídeos, o planeta Terra está passando por um processo chamado transição planetária. Ele está deixando de ser um planeta de expiação e provas para se tornar um planeta de regeneração, de acordo com a doutrina espírita. Você vai encontrar isso no Livro dos Espíritos ou ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, tá certo? Todos disponíveis online, como eu já falei. Eu vou explicar mais basicamente para você já entendendo desde já, tá certo? O que é um mundo de expiação e provas? O mundo de expiação e provas, que é esse que a Terra é nesse momento e que está transitando, é aquele no qual os espíritos encarnados aqui
estão submetidos à lei do karma, ou seja, à lei do esquecimento. É uma lei de escuridão espiritual. A maioria de nós que estamos, se não todos que estamos aqui, nos esquecemos de nossas origens cósmicas, nos esquecemos que somos espíritos imortais, nos esquecemos que já tivemos outras vidas no passado, nos esquecemos que existe um plano espiritual em volta da Terra e que lá existe uma sociedade organizada com muita tecnologia, que é quem controla o plano físico. Então tudo isso a gente esquece, né? E vem para cá, para o plano físico da matéria, para viver uma experiência para a nossa consciência, ou seja, para a nossa evolução consciencial. Então, a maioria das pessoas, se não todas que estão aqui no planeta Terra, não acredita na vida após a morte, né? Acha que morreu, acabou, né? E muitas religiões ensinam exatamente isso: morreu, acabou, enterrou, não tem nada, só no último dia, no juízo final é que vai ter alguma possibilidade, né? Mas, né, segundo a doutrina espírita e os espiritualistas não acreditam dessa forma, porque nós sabemos que existe o espírito, que aqui eu que estou falando aqui para vocês, isso aqui é o meu corpo físico, mas eu sou um espírito imortal. E o que acontece? Eu estou aqui encarnado nesse momento, me chamo Clodoaldo nesse momento, mas em outras encarnações eu já fui outra pessoa, e em encarnações futuras eu serei outra pessoa, tá certo? Assim como todos nós. Então é nessa ideia que se sustenta, né, a doutrina espírita. Então ninguém sabe nesse mundo, né, de expiação e provas, ninguém sabe nada, né, sobre pluralidade das existências, que é justamente as reencarnações, ou seja, que nós encarnamos e reencarnamos muitas vezes. Ninguém sabe qual é o intuito de estarmos aqui, qual é o motivo de estarmos aqui encarnados, que é para aprender a evoluir, né? Então, as pessoas esquecem disso e começam a viver uma vida material, apenas material, né? E aí isso faz com que haja competitividade, haja problemas, né, na vida, a própria pessoa se enrola os pés pelas mãos, acontecem tantas coisas e acontecem muitos problemas, né? Passamos a ter muitos problemas. Então, nós estamos aqui, a Terra é como uma escola, e esse grau que nós estamos é o grau no qual nós temos que viver sob a lei do karma. A lei do karma também é o seguinte: Deus nos criou, todos nós espíritos simples e ignorantes, certo? Lá no início, mas nos deu também a capacidade infinita de aprendizado e de evolução, e desejou que nós conseguíssemos a perfeição através de nossos próprios méritos. Como? Através das sucessivas reencarnações. A cada encarnação você aprende um pouco, né? Melhora mais, se torna melhor, até chegar um momento que você vai subindo, né, no patamar espiritual, até chegar a ser, né, a viver perto, mais próximo de Deus, né? Que a ideia é que a gente vai se aproximando cada vez mais de Deus. Então existem várias hierarquias de espíritos, né? Desde espíritos perfeitos, espíritos superiores, espíritos sábios, espíritos benevolentes, espíritos ignorantes, né? Espíritos brutos, espíritos como nós que estamos aqui em aprendizado. Então existe essa escala toda e nós vamos passar por ela, né? Saímos da escala anterior, estamos nesse momento de expiação e provas e vamos passar adiante, tá certo? Então o que acontece? Temos esse total potencial para o progresso e para a perfeição, né? E isso é conseguido através das encarnações em diferentes mundos do universo. Não é somente aqui na Terra. A Terra é apenas um dos mundos aos quais os espíritos são trazidos para evoluir, né? Existem milhares de mundos espalhados pelo universo semelhantes à Terra, outros em patamar superior e outros em patamar inferior, certo? E aí cada espírito, de acordo com a sua vibração, é então colocado nesse planeta, nesse sistema para evoluir, né? E nós, claro, isso também não isso é uma coisa que é conversado com a gente. Nós temos um conselho kármico, pessoas espíritos, no caso superiores, que nos auxiliam antes da nossa encarnação aqui, quando estamos lá no plano espiritual. Então, quando nós viemos para cá, nós não viemos para cá obrigados, né? Nós sabíamos o que íamos passar aqui, nós sabíamos que tipo de planeta era esse, o que ia termos que fazer quando chegássemos aqui. Ou seja, foi feito um planejamento da nossa encarnação e nós viemos para cá. Acontece que a gente esquece de tudo quando chega aqui, é a lei do karma. E aí a gente só fica com a intuição. E claro, né, com algumas ajudas, né, que o plano espiritual nos dá, que é justamente
as igrejas, né? Os ensinamentos das igrejas, os livros sagrados, né? Os nossos pais, o lugar onde nós nascemos, as pessoas com quem a gente convive. Às vezes a gente convive com uma pessoa maravilhosa, né? Que nos ensina, que nos dá um bom caminho. Então, de acordo com o nosso merecimento, que é o nosso Dharma, né? Então nós vamos ter um bom início aqui na Terra e efetivamente vamos tentar então cumprir com a nossa missão, né? Que foi trazida aqui na Terra, que basicamente a missão de todos nós é evoluir, é nos tornarmos melhores, tá certo? É claro que tem espíritos que vêm com função muito mais superior, e cada um sabe, né, que tem espíritos que vieram com função na área da ciência, outros na área da política, outros na área da religião. Então cada um vem com uma missão, mas basicamente a missão que cada um de nós traz do plano espiritual é a evolução, é nos tornarmos seres melhores, tá certo? Então, no mundo de expiação e provas, nossos sofrimentos e aflições são causados essencialmente por nós mesmos, quer nessa vida atual, por nossos exageros, por nossos excessos, pelas coisas que nós fazemos errado, né? Então, isso volta para nós, né? Então, isso é a lei do karma, volta para nós. Você faz errado, você vai ter que expiar, certo? Você vai ter que fazer errado. Matou uma pessoa, você vai ter que ser morto, né? Mais ou menos assim. Criou um problema para alguém, aquele problema vai voltar para você, ou nessa encarnação ou em outra, né? Mas você vai arcar com a responsabilidade daquele erro que você fez. Não existe esse negócio, ai meu Deus, me arrependi, me perdoe e acabou, não, certo? Você pode pedir perdão, pode pedir a Deus, Ele vai perdoar sim, mas há também a expiação, né? É para isso que nós estamos nesse contexto de expiação e provas. É por isso que algumas pessoas nascem com alguns problemas de saúde e tal, porque são coisas, né, que são expiações de encarnações anteriores, né, de erros anteriores. E provas é o seguinte, é quando o espírito escolhe algumas provas para passar aqui na Terra. Por exemplo, a pessoa entende, quando é espírito, que se for rico, vai ser mais difícil para ele se tornar uma pessoa melhor. Então ele pede para nascer pobre. Então a pobreza para ele é uma prova. Tem também o contrário, a pessoa acha que a pobreza, a riqueza é uma prova. Então, pede essa prova e lhe é concedida. Então, a riqueza passa a ser uma prova para a pessoa. Aí você pode dizer, mas como você está dizendo que a riqueza é uma prova? Como é que a riqueza pode ser uma prova? E muito pesada. Tanto é que Jesus disse assim, certa vez, é mais fácil para um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Claro que era uma analogia, ele estava dizendo do seguinte, que era porque a agulha na época era um portão pequeno que o camelo tinha que se abaixar e passar, dava muito trabalho. Então, a mesma coisa. O rico, ele tem acesso a muitas coisas, o dinheiro facilita tudo na vida dele. Então, isso pode ser uma coisa que atrasa o desenvolvimento da pessoa. É claro que o dinheiro em si, não é ele quem causa o atraso da pessoa, somos nós mesmos com as nossas escolhas. Você pode ser um rico e usar o seu dinheiro para o seu próprio bem-estar, mas também para ajudar as outras pessoas. Então, é nesse sentido que a riqueza pode, né, se tornar uma prova. Tá certo? Então isso é um mundo de expiação e provas. Outra coisa, no mundo de expiação e provas nós também estamos submetidos a um karma coletivo, que pode ser grupal, né, de uma cidade, de um país, de um estado ou mundial, certo? Então tudo que se faz de errado aqui, a natureza volta-se contra aquele causador do erro, né? Então nós estamos todos sujeitos ao ecossistema, ao que acontece aqui na Terra, porque foram os seres humanos quem estão modificando o ecossistema terrestre. Então, somos nós quem pagamos esse karma. Tem o karma também com os seres, né, da natureza, né, que o ser humano mata para comer. Então, embora isso faça parte também, né, do sistema, mas às vezes há exageros. E quando há esses exageros, às vezes a gente não sabe, né, porque a gente adoece tanto. E muitas vezes é porque a gente causa um dano, né, aos nossos irmãos menores, né, que são os animais, danos sérios no ecossistema deles, e isso se volta contra nós, né? Ou através da fome, né, ou através de doenças, né, que são passadas para nós, tá certo? Pronto, então isso é um mundo de expiação e provas, é o que a Terra era, tá certo? Agora vamos falar do que é o mundo de regeneração. No mundo de regeneração, a coisa muda um pouco. Em primeiro lugar, a lei do karma não é mais a principal lei aplicada. Ela ainda é aplicada em alguns casos, mas não para todo mundo, não é uma coisa geral mais, tá certo? Os espíritos encarnados em mundo de
regeneração, eles já são melhores desenvolvidos espiritualmente. Então, nesse caso, o mal, ainda existirá o mal, né? Ele não vai deixar de existir assim de uma hora para outra, ainda existirá o mal. Mas agora, no mundo de expiação e provas, existe o bem, mas o mal é que prevalece. No mundo de regeneração, existirá o mal em algumas partes, mas quem vai prevalecer é o bem. Ou seja, a humanidade vai progredir cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e o mal vai diminuindo, diminuindo, até desaparecer. Tá certo? Ou seja, os espíritos encarnados aqui já serão melhores espíritos, né? Já serão mais espiritualizados. O mal vai deixando de existir aos poucos. E outra coisa, o véu que existe, né, que impede da gente saber a existência da vida após a morte, cairá. Ou seja, todos saberão que existe vida após a morte, né? E saberão também que o que fazem aqui, né, é errado, o que for errado vai ser chamado a atenção. E você pode ser levado para outro mundo de expiação e provas. Então as pessoas vão ter mais cuidado, né? Vão ser mais amorosas. O mundo vai ser melhor, né, num planeta de regeneração, muito melhor. A ciência melhorará, a ecologia melhorará, a educação, tudo melhorará, a medicina, os remédios, haverá uma grande mudança nas instituições sociais, nos modelos governamentais, na saúde, na educação e em todas as áreas do conhecimento humano. Tudo vai evoluir, porque a humanidade ela vai entender as suas origens cósmicas. Ou seja, as pessoas vão entender que nós não somos feitos daqui da Terra, nós somos trazidos aqui para a Terra e encarnados aqui na Terra. Mas nós temos origens cósmicas, nós somos espíritos imortais, né? Isso a humanidade vai entender. E finalmente, né, a humanidade vai ter contato com os seus irmãos maiores, que são as civilizações humanas também, só que mais evoluídas, né? Extraterrestres, existentes em outros orbes, né? Em outros sistemas. A gente vai passar a ter contato com essas civilizações, contato inequívoco. E elas já atuam aqui no planeta Terra já há algum tempo, só que indiretamente, né? Sem que a gente perceba, sem que a gente veja. Ultimamente até vocês viram aí, né, notícias, né, que aparecimento de OVNIs, algumas coisas, isso já acontece há muito tempo aqui na Terra, né? Então a gente pode entender que eles já estão trabalhando, né, para ajudar a humanidade. Então, com o tempo, né, essa troca de conhecimentos, né, que haverá entre essas civilizações vão acabar com todos os sofrimentos existentes aqui na Terra. As doenças, a fome, a guerra e até mesmo a morte será retardada. Por quê? Teremos uma medicina avançada que acabará com todas as doenças, tratamentos para tudo. E assim as pessoas encarnadas aqui deixarão o plano físico apenas quando realmente acharem que a sua missão acabou. E aí poderão deixar o plano físico até mesmo de outra maneira, né? Conscientemente fazendo isso. Isso tornará então a Terra um verdadeiro paraíso, né? Então essa é a mudança que a gente está falando de um mundo de regeneração. Então o que é que está acontecendo? Isso é um mundo de regeneração. A Terra ela está deixando de ser um mundo de expiação e provas para se tornar um mundo de regeneração. E nós estamos no meio entre essas duas coisas, certo? Essa fase que a gente chama de transição planetária, ela é uma mudança de tal magnitude que não poderia acontecer de uma hora para outra, pois as pessoas não estariam preparadas, né, para que isso acontecesse. Então essa transição, né, de acordo com a doutrina espírita, durará cerca de 300 anos. Ela se iniciou no ano de 1757 e terminará por volta de 2057. Foi a partir dessas datas, né, a partir dessa data, né, de 1757, que profundas transformações sociais, científicas, tecnológicas passaram a acontecer na Terra. Antes disso, nós só tínhamos, né, a era da escuridão, né, ninguém aprendia nada, o mundo era o mesmo. 1000 anos atrás, se você olhar, era tudo a mesma coisa. Mas a partir de 1757, né, veio a Revolução Industrial, né, teve a Revolução Francesa, teve várias coisas que deram uma sacudida no mundo e aquilo foi se transformando e hoje em dia o mundo é outro, né, se você for comparar com 300 anos atrás. Tá certo? No programa Pinga Fogo de 1971, transmitido em rede nacional pela TV Tupi e que está disponível no YouTube, eu vou deixar o link aí na descrição, o médium brasileiro Chico Xavier explicou melhor como se daria essa transição, né, esse espaço que nós estamos vivendo a partir de 2019. Ele falou que quando o homem chegou à Lua, em 21 de julho de 1969, nessa mesma data, houve uma reunião
das potências celestiais do sistema solar, pois eles estavam preocupados com o avanço da tecnologia humana em relação às armas nucleares, né? Já tinha havido duas guerras aqui na Terra e uma das guerras terminou com 2 bombas nucleares. E aí o homem estava indo então para as estrelas, né? Já estava chegando à Lua. E aí essas potências espirituais, é claro, estavam preocupadas com isso e fizeram então um conclave, ou seja, uma reunião para decidir qual seria então o destino da humanidade. Se ela passaria por uma espécie de Armagedon e acabaria e assim retornaria o projeto Terra para o começo, né? Desde a Idade da Pedra para evoluir tudo de novo, ou se ela seguiria em paz para a transição para um mundo de regeneração, tá certo? E aí o que aconteceu? Eles queriam que a Terra fosse, né, que a humanidade terrestre passasse pelo Armagedon. Mas aí Jesus, né, nosso mestre espiritual, segundo o Chico Xavier, interviu mais uma vez pela humanidade e com isso foi decidido que seria dado à humanidade um prazo de 50 anos, a partir de 21 de julho de 1969, para que a humanidade evoluísse, né, e se tornasse pronta para entrar na fase de transição planetária e no mundo de regeneração. Mas para isso tinha uma condição: as nações precisariam se suportar sem chegar a uma guerra nuclear, né, a um cataclismo nuclear. E findado esse prazo, então a humanidade estaria preparada para entrar então no processo de transição planetária sem que houvesse muitas dificuldades, apenas a remoção daqueles espíritos que não estariam preparados para viver num mundo de regeneração. Então, esse prazo acabou em 21 de julho de 2019, né, as 50 anos. Esses 50 anos foram chamados até de data limite. Vou deixar para você aqui também na descrição o documentário, né, o link para o documentário Data Limite de Chico Xavier. Assista, você vai gostar muito, tá certo? Então, depois desses 50 anos, a humanidade não entrou em uma guerra de extermínio e após esse prazo, então, estaria em condições para, sem guerras e aos poucos, entrar então no nosso mundo numa categoria de mundo regenerado. E isso aconteceria então até o ano de 2057 aproximadamente, ok? Então isso significa que nós estamos vivendo no período final da transição planetária e podemos esperar nesse período, depois de 2019, grandes mudanças nos próximos anos para que a Terra e a humanidade encarnada finalmente vivam em um mundo melhor, num mundo pacífico, sem guerras, sem doenças, sem fome e sem nenhum mal, tá certo? Se fôssemos comparar essa linguagem que eu estou falando aqui para vocês, pela linguagem utilizada pelas Testemunhas de Jeová, por exemplo, nós estaríamos vivendo nos últimos dias do sistema de coisas e que a presença de Cristo já teria então começado, né, lá por volta de 2019, tá certo? Mas é só uma analogia, tá? Veja bem, para que o mundo se torne regenerado, não será possível se todos os espíritos que aqui estão encarnados no plano físico e também no umbral da Terra, que é o plano para onde vão aqueles espíritos mais complicados, né? Se eles estiverem aqui, né? Será necessário fazer uma limpeza na Terra, né? Tirando essas pessoas e levando elas para outros projetos de expiação e provas na galáxia, ali elas vão continuar a evolução delas do ponto onde pararam aqui na Terra, né? Que a Terra vai se tornar um mundo regenerado, então eles têm que ir para um outro projeto de expiação e provas devido à sua vibração energética mais compatível, né, com esse espírito. Então, o que é que vai ser feito com esses espíritos? Não existe esse negócio de destruição dos iníquos, né? O que vai acontecer é o seguinte: os desencarnados, né, com a energia mais densa, que já estão, né, no umbral, e aqueles que estão encarnados aqui na Terra, que não estão compatíveis com a energia do mundo regenerado, à medida que forem desencarnando, o que é que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão ser transmigradas para outros projetos de expiação e provas pela galáxia, né? E ficarão aqui na Terra somente aqueles espíritos que estão prontos para viver numa Terra regenerada, ou que estão se preparando para isso. Então, os que estão encarnados, né, isso vai acontecer gradativamente, até o ano de 2057, segundo a doutrina espírita. Então, haverá muitas crises ainda, né, para que chegue esse momento. Crises humanitárias, doenças, guerras, né, flagelos destruidores ocorrerão, epidemias, tudo com o objetivo de retirada desses espíritos, né,
que não são mais compatíveis com a vibração da Terra e que está passando então a serem transmigrados para outros mundos. Então, a Terra está passando por esse período de transmigração de espíritos para outros mundos, certo? É o que chamamos, né, dentro da Bíblia, de a grande tribulação, né? Em Mateus 24, 3, 6, 7, 8, 10 e 12, né, Jesus falou sobre o que aconteceria, né, nesse momento, né, de transição, né? Vou ler aqui para vocês, ó, Mateus 24, versículo 3, diz assim, ó: Enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele em particular e disseram: Diga-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua presença e do final do sistema de coisas? Jesus, em resposta, lhes disse: Vocês ouvirão falar de guerras e notícias de guerras. Cuidado para não ficar apavorados, pois essas coisas têm que acontecer. Tem que acontecer por causa que os espíritos têm que ser transmigrados. Mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá falta de alimentos e terremotos um lugar após outro. E todas essas coisas é um começo das dores de aflição. Certo? Aí aqui no 11, né? No 10 e 11 diz assim, ó: Então também muitos tropeçarão e trairão uns aos outros e odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por causa do aumento do que é contra a lei, o amor da maioria se esfriará. Certo? E no 21 diz aqui, ó, finalzinho, ó: E então haverá grande tribulação, como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora, não, nem ocorrerá de novo, né? Então, o que vocês me dizem, por exemplo, da Covid-19? Alguma vez já aconteceu algo semelhante na Terra, né? Que todos os países foram afetados, todas as pessoas foram afetadas, ricas, pobres, negras, brancas, amarelas, né? Todo mundo foi afetado, né? Então, é uma grande tribulação, né? Não estou dizendo que esta é a grande tribulação, mas, ao meu ver, combina com o período, tá certo? Mas isso é uma questão de interpretação minha, tá certo? E também nós temos ouvido aí falar da guerra da Rússia, da Ucrânia, né? Que está causando muitas mortes lá, e também escassez de alimentos, né? No mundo todo, né? Vai causar mais ainda, né? E também já temos aí, teve aí recentemente um terremoto, né, na Síria, mais de 25 mil mortos, né? Então, Jesus disse que isso era o começo das dores de aflição, até chegar ao mundo regenerado, para que retire os espíritos da terra, os que não estão preparados, tem que haver esses flagelos destruidores, tá certo? Aí você diz, mas tem pessoas que morrem nesses flagelos e que seriam compatíveis com a terra regenerada. Sim. Nesse caso, esses espíritos voltarão aqui para a terra, serão reencarnados aqui já na terra regenerada, tá certo? Ou escaparão, né, do flagelo destruidor, tá certo? Então é assim que funciona, ok? Aí, nesse caso, nós estamos também passando pela separação do joio e do trigo, né? Ou ainda, como você preferir, a ovelha dos cabritos, né? Jesus já está fazendo essa separação. Isso significa que esta encarnação é a nossa encarnação mais importante. Então, o que devemos fazer para ficar na terra regenerada? Nós devemos mudar a nossa vida e começar a buscar os valores espirituais, que em outras palavras, mais conhecidas por todos vocês, seria buscar o reino de Deus. É preciso que nós busquemos acabar com o nosso orgulho e com o nosso egoísmo, que são as nossas maiores feridas e as causas, as raízes de todas as nossas demais falhas. Buscar a evolução espiritual, que consiste em se tornar um ser humano melhor, um espírito melhor, e fazer o bem ao nosso próximo, a prática da caridade e seguir os ensinamentos de Jesus. Durante o período de transição planetária, né, haverá tempos muito difíceis, tempos críticos difíceis de manejar, como diz a Bíblia aqui em 2 Timóteo, que eu vou ler para vocês aqui. Se você tiver uma Bíblia também pode acompanhar. 2 Timóteo capítulo 3, um texto conhecido de muita gente. Diz aqui, deixa eu achar aqui, a segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 6, que diz assim, Mas saiba que nos últimos dias haverá tempos críticos, difíceis de manejar, de suportar, pois os homens só amarão a si mesmos, amarão o dinheiro, serão presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, desleais, desnaturados, não estarão dispostos a acordos,
serão caluniadores, sem autodomínio, ferozes, sem amor ao que é bom, traidores, teimosos, cheios de orgulho, amarão os prazeres em vez de a Deus, e se manterão uma aparência de devoção de Deus, mas rejeitarão o poder dessa devoção. Desses, afaste-se. Então, é isso, né? Existe isso no mundo hoje. Nós precisamos se afastar dessas pessoas, né? Se afastar desse, não é nem das pessoas, né? Não vou dizer se afastar das pessoas. Se afastar dessa maneira de agir. Mudar a nossa maneira de agir. É isso que nós devemos fazer, tá certo? Ou seja, melhore-se. Não seja como a maioria. E como sabemos que haverá tempos difíceis, é bom também se preparar fisicamente, materialmente, para enfrentar as adversidades. Eu tenho até algumas recomendações aqui para vocês, que são as seguintes. Primeiro, estoque comida e água e remédios, que pode faltar, né? Uma greve de caminhoneiros simples, isso já é suficiente para criar um caos aqui no país. Então, se você tiver comida, água e remédios estocados pelo menos para 3 meses, você já vai estar na frente da maioria. Não vai precisar saquear o mercado, por exemplo, né? Segundo, tenha uma mochila pronta com itens básicos, com seus documentos, se precisar sair de casa às pressas, porque você pode realmente necessitar fazer isso. Porque como está havendo, né, o aquecimento global e chuvas torrenciais aqui e ali, né, quem sabe, né, de repente a casa da gente fica ameaçada e a gente tem que sair, ou então morre, tá certo? Terceiro, aprenda a fazer primeiros socorros. Muitas vezes a gente não consegue salvar a vida de uma pessoa simplesmente porque não sabe tomar os primeiros socorros. Se fizesse isso, você conseguiria chegar ao hospital e a pessoa ficar bem. Aprenda a se defender, é importante também. Priorize a segurança de sua casa ao invés da beleza e do conforto. Aprenda novas habilidades, né? Aprenda a fazer coisas, é importante também. Tenha ferramentas. Economize dinheiro e simplifique a sua vida, né? São coisas que a gente pode fazer para, né, estar preparado para esses tempos difíceis que podem sobrevir sobre nós, né? Durante esse período breve de transição planetária. Agindo assim, então, nós nos tornaremos merecedores de viver em um mundo regenerado, no qual teremos a felicidade plena. Então, é nesse sentido que o mundo que conhecíamos acabou em 2019. É uma nova fase, uma fase maravilhosa que nós estamos vivendo agora. Embora tenhamos alguns percalços, mas o que virá certamente será coisa boa, né? Será coisa boa para os que ficarem encarnados aqui. Por isso, é muito importante que jamais deixemos o nosso lado espiritual de lado. Não importa qual seja a sua religião. Se você é católico, evangélico, protestante, budista, espírita, não importa qual seja a sua religião. Mantenha-se tentando se tornar uma pessoa melhor, tá certo? Eu desejo que você continue evoluindo espiritualmente, não importa a sua religião, torne-se cada vez melhor, evite cair nas armadilhas dos lobos em pele de cordeiro, que estão em todas as religiões, apenas querendo se aproveitar de você, lhe tornar escravo, tomar o seu dinheiro e outras coisas mais. Também evite aqueles que se tornaram para você pedra de tropeço, porque se apossam do papel e da autoridade que só pertencem a Jesus Cristo e se declaram como sendo o único canal de conhecimento entre Deus e os homens. Tenha cuidado com esses também. Ouça-os apenas quando falarem coisas espiritualmente corretas, quando falarem asneiras, besteiras, discórdias, dissensão, desconfiança, quando pregarem a inimizade, a falta de amor, então não escute essas pessoas, tá certo? Escute apenas o pastor excelente, Jesus Cristo, que nos deu apenas um mandamento, e esse mandamento nós devemos fazer, não importa a religião, se tem ou não religião, devemos todos fazer. Está aqui em João 13:34, né, que eu vou ler também aqui para vocês, nosso último texto de hoje, João 13, acompanha aí comigo, João 13:34, que diz assim, ó: E eu vos dou um novo mandamento, amem uns aos outros, assim como eu amei vocês, amem também uns aos outros. Esse é o mandamento que nós devemos fazer, tá certo? Isso é o que importa. Você não pode ser testemunho de Jeová e odiar o católico, não pode ser católico e odiar o crente, não pode ser crente e odiar o budista, tá certo? Nós temos que nos amar, todos os outros, porque no plano espiritual não existe essa divisão, tá certo? Todo mundo lá é igual, né? Então, é isso que a gente tem que entender já desde já, ok? Eu vou deixar na descrição desse vídeo links para outros vídeos de outras pessoas, outros palestrantes e também textos e pessoas que me ajudaram muito a entender essas coisas e com certeza vão ajudar vocês também, tá certo? Serão muito úteis. Então, sobre tudo o que eu falei, dê uma olhada neles se desejar, tá certo?
E essa é a minha mensagem de hoje. Agradeço a você por assistir esse vídeo até agora. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione as notificações para saber quando eu publico novos vídeos e deixe o seu comentário, sua pergunta, né? É muito importante, eu vou ler com muita atenção. Aproveite também e compartilhe essa informação com seus amigos. É muito importante que nós começamos a entender que é muito bom para todos nós. Então, eu agradeço a atenção de todos, um abraço fraterno e até o próximo vídeo. Obrigado.